E aí, o telefone toca. Obviamente que o jogador não vai mandar mensagem no WhatsApp. Aí ligou, eu atendi. Falou, olha, eu queria só te passar, que eu tinha perguntado como é que tinha sido a reunião e tal. E esse jogador me disse, cara, ele disse assim, ó, eu vou falar por mim e pelos caras que são mais próximos a mim. Eu não vou falar pelo grupo todo, cada um absorve a sua maneira, né? O problema. Mas esse jogador me disse assim, ó, é outro padrão quando vem o Rubens Menin, dono, e vem falar com a gente. Passa mais segurança, a gente fica um pouco mais tranquilos em relação aos problemas e tal. Então veio, falou, a turma ficou mais tranquila, pelo menos os que estão próximos a mim, né? Repito, não falou por todos, mas tá mais tranquilo e tal. E é diferente quando o Rubens vem. Ontem foi o Rubens, o Sérgio Coelho e o Renato Salvador. Que, diga-se de passagem, o Renato Salvador, pra quem conhece, pelo menos comigo, um cara que me respeita muito, acho um tremendo de um gente fino. Qual é o apelido do Renato Salvador, que falaram comigo ontem, André? Você falou comigo? É do Renato Salvador? Alguém falou comigo ontem que tem um apelido até engraçadinho. Mas aí, o que acontece? Ô Rubens, vem cá. O Reinaldo Azevedo aqui na Band News, ele sempre fala que a gente não pode dar conselho pra quem é bilionário. Mais rico que a gente, mais importante que a gente e tal, porque não tem efeito. Mas Rubens, abraça. Chega mais perto, afaga, fica mais próximo, porque a turma gosta de você e te respeita, hein? A turma gosta de você e te respeita. Seus cabelos brancos, sua história, seu CPF por trás, a turma respeita. Um jogador me diz que é diferente quando você está mais perto. É claro que você tem outras empresas, você tem a sua vida, né, que deve ser extremamente repleta de compromissos, mas a turma gostou. A turma gosta de você por perto ali. Então, seus cabelos brancos, sua experiência, e eles sentiram segurança nas promessas que você fez. Então, acho que valeria a pena, porque quem ama cuida, não, galera? É isso, e ele tem muita credibilidade para poder fazer isso. E uma outra notícia boa, o Atlético, quando faz a reunião com os jogadores e coloca para eles que até o final da próxima semana vai estar colocando tudo em dia, ontem já começou a cair uma grana na conta da turma, hoje já começou, uma pessoa do Atlético me falou que até segunda-feira deve cair esse dinheiro para a turma toda e que, por conta dessa situação toda que aconteceu, eu acho que foi um susto, vamos dizer assim, para a diretoria, né? Essa situação tomou uma proporção tão grande que eu acho que eles vão se empenhar muito mais, vou colocar dessa maneira, esse termo, se empenhar muito mais, para colocar sempre em dia. E vão tentar agora, né, manter. Eu sei que os problemas acontecem sempre, mas focar, de colocar em dia. Me falaram isso, olha, vai ser feito agora um esforço tremendo, de priorizar ao máximo, manter o salário em dia dos jogadores, né? E que essa reunião foi muito boa, né? A presença do Rubens, presidente, do Renato, muito bem vista pelos jogadores. Agora, o que o torcedor quer ver também, né, pessoal, é o reflexo dentro de campo, né? A gente precisa de ver um time jogando bola hoje, né? Um time mostrando um futebol que dê um alento para o torcedor, uma expectativa, porque os próximos jogos são jogos complicadíssimos. A gente está aqui hoje, nos bastidores, falando das contratações do Flamengo, como é que o Flamengo está se movimentando no mercado, e a gente fica assim, assustado. E os próximos jogos do Atlético são contra o Flamengo. Então, quer dizer, se você não fizer um jogo para poder criar uma autoestima para o seu torcedor hoje, você vai esperar que isso aconteça no próximo jogo? Como é que você acha que vai ser? Não, Elton, não fica nervoso não. O Atleta tem que jogar bem hoje, tem que ganhar. Tem que começar de alguma ponta. Você vai discutir isso de novo comigo? Que hoje não tem que jogar bem? Tem que jogar bem hoje. Calma. Você usou na sua fala que os donos do Atlético passaram por um susto. Susto. É um absurdo. Não, susto no aspecto de alguém chegar e procurar a justiça. É um absurdo que a gente não pode romantizar. Já discuti isso com você, vou discutir de novo. Não podemos romantizar o que aconteceu com o Atlético. Quando você fala, passou por um susto, parece que foi um leve desvio. O torcedor passou o quê, Elton? Que isso? O torcedor gente, ontem nós falamos isso aqui com o adjetivo. Pra que o torcedor passou? Cara, eu tô tentando procurar. O torcedor passou vergonha. Cara, o torcedor tem vergonha. Decepção. Sim, decepcionado, foi enganado, teve mentira na história. Então, assim, eu não consigo tratar como um susto. Tá, mas a palavra não é minha. Foi a que eu ouvi. Eu estou transmitindo pra turma o que eu ouvi. Então eu acho que... O Elton tá querendo matar o mensageiro? Não, é isso mesmo. Querendo matar o mensageiro. Ele tá querendo fazer mais ou menos o que o Braco quis fazer comigo aqui ontem. Não, em maneira nenhuma você vai pegar e comparar. Não, você virou e falou assim, olha o que você falou. Eu falei o que eu ouvi. A sua colocação foi, que passou por um... O que eu ouvi. Tá, então deixa isso claro. Abre as aspas pra ele. Dá nome pra ele. Sabe assim, nossa, o Rubens Menin sentiu um susto. Susto? Imagina então que o torcedor do Atlético passou. Ou está passando. Porque eu acho que o torcedor do Atlético, ele vai minimamente achar que essa história tá melhor colocada se hoje tiver desempenho, se hoje tiver entrega. Porque as rusgas que aconteceram durante essa semana, elas foram gravíssimas. Os arranhões, não foram arranhões, foram feridas abertas na pele do torcedor atleticano. Porque o que aconteceu essa semana, a gente vai ver a resposta hoje em campo.
Porque muito torcedor vai querer empenho dos atletas, vai querer entrega dos atletas. E como que tá a cabeça desses atletas? Porque todos estavam no seu direito. Era direito dos jogadores e dos funcionários reclamarem sim atraso de salário, atraso de premiação, atraso de luva, atraso de, que mais? De direito de imagem, que faz parte do seu salário. Então, cara, a gente tem que colocar os negócios bem na caixinha. É claro, as respostas dos dirigentes, a gente abre aspas para ela. Pô, olha, o Rubens falou isso, isso e isso. Eu não falei que foi o Rubens, só pra deixar claro. O Rubens, ou quem quer que seja, o Rubens ou o Rafael, que hoje são os dois nomes do Atlético. Vão dar nomes. Rubens Menin, Rafael Menin, são eles que detêm a maior parte do Atlético. Agora eu preciso perguntar pra você, Guilherme, na lata, torcida hoje vai ter paciência com os caras que fizeram o movimento extrajudicial ou quem fez o movimento judicial? Veja bem, eu estou perguntando. Acredito que não, viu, HG? Acredito que não, porque os jogadores estão no direito deles, né? A culpa é total da diretoria de deixar chegar nessa situação. Mas o torcedor, ele é passional, o clube é o amor da vida dele. Então, quando algo acontece ao clube, ele vai pagar o pato. O torcedor vai fazer alguém pagar o pato. Você acha que entrando em campo já vai, começou o jogo, ou vai esperar errar? Fica arranhado, totalmente, fica arranhado. Então, na sua opinião, um grande jogo e uma grande atuação desses caras pode dar uma amenizada de leve. Ameniza. Bola na rede é o que resolve, HG. O que você acha, Maria? Cara, eu acho que assim, o torcedor, ele tem o direito de ter o tipo de atitude que quiser, lícita, né? Temos que falar. Dentro lá da Arena MRV. Agora, ele, torcedor, deve pensar no bem maior. O que é o bem maior? Acima de qualquer jogador, dirigentes, mandatários do Atlético. É o próprio Atlético. Vale uma vaga para o Atlético às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Eventualmente, se ele perseguir um ou dois jogadores, não sabemos se vai acontecer, ele pode prejudicar, não o jogador, mas uma vez que o atleta está com a camisa do Atlético, o Atlético. Então, o torcedor, repito, qualquer torcedor tem o direito legal de se manifestar sem depredar o patrimônio do clube ou o patrimônio de alguém individual. Ele vai ter o direito de ter qualquer tipo de ação. Mas eu penso que o torcedor que, de fato, entender que é uma noite importante, que pode dar continuidade, o Atlético passando hoje, eu nem tô nessa esteira do Breno que, tem que jogar um excelente futebol. É melhor quando se pode jogar um grande futebol. Mas a missão do Atlético hoje, pra mim, é confirmar o passo que deu na semana passada, na Colômbia, de confirmar a passagem pelo playoff. E aí a gente tá falando, o Atlético vai ganhar o direito de disputar até 7 jogos, para quem sabe encurtar um caminho e voltar à Libertadores. É o caminho mais fácil? É o caminho... Evidente que não. Nós estamos falando de Copas. Mas o Atlético, passando essa noite, vai ganhar esse direito de encurtar um caminho e, quem sabe, pensar numa volta à Libertadores em 2026. Por que eu falo, ô Valor, que o Atlético tem que fazer um bom jogo? Porque se o Atlético faz um jogo ruim contra o Bucaramanga, o que você espera de um jogo contra o Flamengo? Breno, mas eu tenho que entender. Nós estamos falando, eu tô calmo, eu só tô colocando minhas ideias. Não, eu sei, mas é porque vocês elevam. Vocês falam um negócio de falar alto, aí vocês ficam nervosos. Calma, gente. Não tem ninguém nervoso. Não, agora não quer falar nada, não. Nós vamos jogar contra o Flamengo no sábado. Nós vamos jogar contra o Flamengo no sábado. Se o Atlético não ganhar do Bucaramanga, vai ganhar de quem, gente, agora, pô? Se ajudem aí, São situações não, tem situação diferente, não. Tá bom. Então fala um negócio. Quem tá lá dentro aqui, o Atlético ganhou de 1-0 lá, pode perder de 1-0 hoje em casa. Não, se perder vai pro escuta o que eu vou falar. Escuta o que eu vou falar agora, por favor. O Atlético tem que ganhar. O Atlético tem que ganhar. O Atlético tem a obrigação de ganhar hoje. Não, para o torcedor do Atlético, o Atlético tem a obrigação de ganhar hoje, cara. É o Bucaramanga. O Atlético colocou nessa posição. O Atlético tá jogando, sabe o quê? Uma repescagem pra entrar na playoff. É um nome muito bonitinho. Você tá gritando sozinho. Não, eu tô agora gritando só porque vocês me nervaram. Vocês me nervaram. Não, peraí. Só lembrando que esse mesmo Atlético não conseguiu vencer o esse ano. Eu sei. E perdeu pro Iquique. E aí, por causa disso, nós vamos aceitar que hoje o Atlético... É porque é uma competição que o Atlético precisa entrar e conseguir a classificação. Então, beleza. A questão do jogar bem ou não, eu acho que é outro contexto. Eu acho que precisa ter entrega, o time precisa se entregar para dar resposta pelas situações da semana. Eu acho que a entrega ela tem que ser vista em campo. Eu acho que os atletas precisam demonstrar isso. Você não acha que tem obrigação, não? Obrigação de vencer? É. Cara, tem obrigação! Tem obrigação! É o Bucaramanga! Os caras estão assistindo o hotel, vão ficar pistola, dane-se! Tem obrigação de ganhar, ganhou dos caras lá de 1-0. O time... Sem merecer, né, HG? Sem merecer. Foi amassado. Sim. Foi amassado. Quem é melhor? Sem jogar bem. O Atlético, mas lá foi amassado. Foi amassado, mas ganhou o jogo. E diante do resultado do primeiro jogo, vem pro jogo de volta e é obrigado a ganhar. O Atlético é obrigado a ganhar. O Atlético é obrigado a passar. Não tem conversa. Esse tipo de coisa não se negocia. Não interessa. O Atlético é obrigado a ganhar. E sabe quem tem que fazer isso? É o Cuca, com obrigação de organizar esse time
E os jogadores com a obrigação de comprar aquilo que o Cuca repassar. Nós temos que parar com essa ditadura de falar, não, obrigação não existe. Obrigação existe. Ela está escancarada. Independente do tamanho da trozoba que o Atlético se meteu, com tudo que aconteceu essa semana, tem que ir para o jogo e ganhar do Bucaramanga. Ah, mas não ganhou do Iquique, não ganhou do Cienciano. Não interessa. Agora é o Bucaramanga que o Atlético tem uma vantagem construída no primeiro jogo. É obrigado a ganhar, sim, senhor. Esses caras têm obrigação de entrar em campo hoje, comer a bola e tirar o Bucaramanga. E seguir na Sul-Americana. Se eu não fui claro, vocês podem falar bobagem. É obrigado a apresentar um futebol espetacular essa noite, HG? Não interessa. Não, mas eu tô te perguntando. Vocês estão cobrando algo aqui, ó. Vocês estão cobrando entrega, né? Vocês estão cobrando entrega. Isso aí não é pra ser cobrado. E se vier o empate? Então, tá vendo? Tá vendo? Se o empate acontecer, o Atlético tá classificado. O Atlético tá classificado e a torcida vai arrebentar esses caras. Não vai. Vai. A torcida daqui pra frente vai ser mais exigente. Pode escrever. Deixa eu explicar uma coisa aí, ó. A paciência do torcedor com os donos e com os jogadores já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Mas a torcida precisa de dar uns passos atrás e entender qual é a situação real do time, HG. Mas vai explicar isso. O Atlético foram vendidos até agora 15 mil ingressos. É pouco. A torcida tá pistola. Acho que deve dar o quê? Uns 20 mil e olha lá. Pouco. É, mas deixa eu te contar. Ontem no protesto, a torcida fazer um protesto, foram 40 pessoas. Pouco. Então, quer dizer, o valor que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente tá cobrando aqui, você tá cobrando que o Atlético, né, tenha mais entrega. Sim. Se der mais entrega, ganha do Bucaramanga. Porque era o que tá faltando pro Atlético hoje de entrega. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, por que eu falo de obrigação? Você não tá deixando o Guilherme falar, Eu vou levantar pro Guilherme agora, então. Olha aqui, Guilherme. Scarpa, Hulk, Alonso, Everson, Dudu, Rony, só esses caras aqui. O Atlético contratou esses caras para o quê? Para brigar por título mineiro? Ou para brigar por Copa do Brasil, por Sul-Americana, o salário que paga para eles? São jogadores de qualidade. Para quê? Para chegar nessa hora contra o Bucaramanga e não ganhar? O que paga para eles, pelo nível que eles jogam, é para mostrar agora o que eles estão. Quando paga, mas pagou, tá pagando, tá acertando, não tá? E eu não acho que eles deixaram de jogar, não. Mas eu acho que é o seguinte, quando chega na hora H, eles têm que mostrar futebol. Pega no papel o time do Atlético e do Bucaramanga. Ô, gente, peraí, o Atlético vai jogar dentro de casa. Então, ô Guilherme, sinceramente, se o Atlético não ganhar do Bucaramanga, alguém acha que vai ganhar do Flamengo? Eu concordo que é uma obrigação. Eu concordo que é obrigação. Só que a obrigação não entra em campo. A instituição Atlético é muito maior do que o Bucaramanga. Mas lá mereceu ganhar? Não, tudo bem, Guilherme, mas aqui, existem jogos e jogos. Qual foi a última vez que o Atlético jogou bem? Nossa, nem me lembro. Cara, o primeiro tempo contra o Grêmio, os 15 primeiros minutos, eu acho que foi na primeira rodada. Mas você me perguntou. Na primeira rodada. Na primeira rodada, você me perguntou. Eu acho que foi a última vez que jogou bem. Eu acho que foi. Ô Cuca, além de organizar o time, você tem que conseguir fazer com que esses caras se entreguem mais em campo. Não dá pra jogador ficar com a mãozinha na cintura, não. Mas é o que nós estamos cobrando aqui. É um time arame liso, HG. Aí você vai dizer assim, mas os caras não estão recebendo e você está cobrando isso. Mas eles é que disseram que isso não mexe na entrega deles dentro de campo, não sou eu. Eles é que disseram que não mexe. Então mostra hoje, contra o limitado Bucaramanga. Quem tem que buscar o jogo hoje? É o Atlético que tem que buscar o jogo hoje? Quem tem que ganhar é o Bucaramanga. O Atlético tá com 1-0. Mas o Atlético nem se impõe. Mas eu sei, mas eu tô falando o seguinte, isso tudo hoje, o Atlético vai jogar, você tem a escalação aí, o Atlético vai jogar com 3 atacantes. Se não mudar na última hora. Isso tudo mostra o quê? É favorável ao Atlético. Vou falar agora pra você aqui. Menino, Igor Gomes e Scarpa. Deve ser esse o meio campo. Esse é o meio campo. É porque é o seguinte, semana passada a Fonte passou e mudou um jogador de última hora, né? Se não tiver pisado na bola com a informação, mas aqui o jogador tinha treinado. Alonso, Caio Paulista, que agora é Caio Mineiro, Gabriel Menino, Igor Gomes, Scarpa, Dudu, Rony e Hulk. Essa formação. E aí daqui a pouco nós vamos falar de uma novidade que pode ir pro banco, mas agora eu vou melhor. O que você quer falar? Não é você não. É você que vai falar. Não é você também não. É o Fausto Vera. Você é a favor do Fausto Vera ter sido relacionado? Cara, isso aí já mostra todos os erros da direção, do Atlético, num todo. Vou te perguntar uma coisa, você respondeu. Você pode chamar de inteligência artificial. Porque eu preciso fazer isso. Para falar sobre o Fausto Vera, é necessário a gente voltar algumas casinhas. Pô, o Fausto Vera é aquele, só me lembra aqui, é aquele que no jogo contra o Internacional, antes da parada para a Copa do Mundo de clubes, ele pegou e falou pro Cuca que não queria jogar? É esse? Que o Cuca contava com ele? É que tinha uma proposta que o Cuca precisava dele? É esse atleta? Ah, tá. Então a gente precisa colocar tudo nas suas caixinhas. É tão bom trabalhar com caixinhas que aí você vai colocando o negócio e vai ter uma boa discussão. Porque para falar do Fausto Vera, eu preciso falar que ele já negou o Atlético. E por que ele tá voltando agora? Porque é um momento de extrema necessidade. E na extrema necessidade, você vai pegar e vai ter que colocar o rabinho entre as pernas e aceitar. O Atlético tá indo pro jogo de hoje, Breno, me ajuda aqui com quantos volantes? À disposição? Volantes mesmo. Volantes. Só o menino? Segundo volante. Só o menino. Primeiro volante, primeiro volante. Primeiro volante não tem nenhum. Aí,
você tem no seu elenco, que você paga o salário dele, você tem contrato com ele por um bom tempo, até 27. Final de 27. Nossa, até 27. Então você tem um contrato com esse jogador até 2027. Então tem mais 2 aninhos. Mas esse jogador já falou que não quer jogar. Mas agora, na extrema necessidade, porque o Atlético tem um volante à disposição, e ele não é primeiro volante, aí você tem o Fausto Vera no seu elenco, que já fez a de primeiro volante e a de segundo volante. Então, na extrema necessidade, aí eu te respondo, HG. Sim, vem cá, Fausto Vera, vem jogar com a gente. É uma reconquista? Só faltou um ponto no que você falou. Você esqueceu. De que, além disso, o Brax já deixou claro, inclusive numa reunião que ele teve com a imprensa, quando questionado o Fausto Vera, que ele não estava sendo relacionado para os jogos, porque o Cuca disse que não encaixava no que o Cuca queria para o jogo do time dele. Por isso mudou o conceito do Cuca. Então agora, nesse jogo, agora, o Cuca, entendi. entendeu? É essa a questão. Mas ele não tem escolha. É exato. Ô, Cuca, é exato, ele não tem mais escolha. um recado pra você, Cuca. Presta atenção, vem cá. É impossível você viver na aldeia, como disse o Mano um dia, e não fazer nenhum tipo de relação entre Cruzeiro e Atlético. O Valu disse isso agora há pouco lá na Rádio Band News. Que um dos papéis mais importantes dentro desse movimento do Cruzeiro é feito pelo Léo Jardim. Quando o Léo Jardim recupera jogadores que outrora um monte de gente, inclusive ele, Léo Jardim, não via como jogador de qualidade suficiente para fazer parte do trabalho dele. E ele foi recuperando um a um. Pega o vídeo. Fala com a torcida do Cruzeiro hoje do Vidalba sair do time. Fala com a torcida do Cruzeiro hoje pro Lucas Silva e pro Romero sair do time. Pro Fagner, que nem é titular absoluto. Então, pera lá. É o seu papel também, Cuca. Ah, não tem perfil. Porra, você não tem opção, cara. Então você recupera. Enquanto tá aí, vai ficar no come e dorme. Pega o cara e recupera. Recupera quem não tá bem. Claro que você tem um problema. Problema que, inclusive, foi destacado aqui no início da temporada, do péssimo planejamento feito pela direção de futebol do Atlético. Aí, esquece a diretoria. Eles não contrataram e não repuseram jogadores que saíram porque eles são incompetentes. Eles não conseguiram fazer um planejamento de não liberar 200 volantes e não contratar nenhum. Eles não conseguiram. Foi estratégia equivocada de quem não faz a menor ideia do que tá fazendo lá no setor. Se o Vitor tivesse acertado, o Brax não estaria aqui. Se o Vitor se destacasse na função dele. Ah, mas agora a culpa é do Vitor. De um planejamento, sim, ele era o diretor de futebol. Então, tá claro que houve um erro no planejamento e um erro gravíssimo no planejamento, que ainda não foi corrigido. O Atlético está negociando com 2 volantes. Aí ontem me perguntaram assim, até lá no Instagram. Ah, você disse que o Danilo Barbosa estava indo embora e que não viria mais ontem. Só que se o Danilo Barbosa viesse, esses 2 jogadores viriam junto, a informação que eu tenho é que sim. Que o Atlético ficaria com o Danilo Barbosa, que seria um negócio de ocasião, e mais esses 2 jogadores que o Atlético está negociando. Até o Guilherme, hoje você estava conversando com alguém que falou algum nome, não, né? Não, seria um volante internacional. Que está jogando fora do país. Sondaram. Mas não falou se é brasileiro que joga fora ou se é gringo, não, né? Mas estão explorando o mercado sul-americano também. Então o que eu só posso acreditar? Que como você não tem outra alternativa, Cuca, você vai ter que pegar esse elenco e resolver o problema. E recuperar, e resolver os problemas internos, as tretinhas entre jogadores e fazer esse time jogar. Não tem outro caminho. Dá um passo atrás, mudar o jeito de jogar, vai jogar no contra-ataque, fechadinho. Vai ter que se virar. Essa pica agora é sua. É cada um com seus problemas, pois não, Valu? De janeiro até agora, o Atlético trouxe 6 atacantes. E não trouxe nenhum jogador de meio campo. Mas errado, Quem chegou, o jogador de meio campo que chegou... não foi contratado, chegou no negócio envolvendo o Paulinho. Isso, envolvendo o Paulinho. Os jogadores de meio campo que chegaram. Que é o Patrick e o menino. Isso, tá? Então são 6 atacantes. Aí eu falei, coloquei na conta até o João Marcelo. Sim, né? tá certo. Tá certo, tá lá, tá à disposição. Não tem condição não, cara. Não tem condição não. Agora, não tem jeito. Se cada um dos envolvidos não entregar o que tem para entregar, aí fica difícil. E vocês podem ter certeza que por mais que eles interpretem que o Cuca seja um cara muito importante, como é, né? Você ter o Cuca num momento como esse é melhor do que se você tivesse aqui o próprio Milito. Não ia saber nem como lidar, né, com a situação. Se não tiver resposta dentro de campo, vai sobrar para quem? Para minha mãe? Pro Cuca. É óbvio. É óbvio, mas não é maldade da imprensa, não. Isso é a ordem natural das coisas. Um time desorganizado vai sobrar pro treinador. Ontem o Grêmio saiu, empatou em casa com a Aliança. O que aconteceu? Eu escutei até altas horas da madrugada o pessoal da Rádio Gaúcha lá, o CCD louco lá, quase se rasgando. Disse, olha, não vi nada até agora do trabalho do Cano. E olha só como que a situação é grave. A gente tá falando do Cuca. Vamos falar do Cuca. O Cuca deveria estar tirando mais desses atletas. Deveria. Isso é fato. O Atlético deveria estar mostrando mais. Concordamos com isso? Concordamos, né? Aí a gente fala assim, se o Cuca não der liga aí nesses próximos jogos, nesses desafios, o Cuca pode rodar. Se o Cuca... Aí agora vem um outro problema. Se o Cuca não estivesse no Atlético nesse período turbulento que o Atlético vive, a situação seria ainda pior, né, Breno Galante? Com certeza, e por isso que aí volta no que eu falei no início aqui, a importância do Atlético fazer um bom jogo hoje. Por quê?
Se o Cuca não faz um bom jogo hoje, meu amigo. Não vai ser contra o Flamengo. Mas não vai ser contra o Flamengo no domingo, não vai ser contra o Flamengo na quinta-feira. E aí você tem, sabe quem, no sábado, no outro final de semana? Bragantino. O Bragantino. Como é que foi o jogo ontem, Guilherme? 2-1 Bragantino e pro Flamengo? Mas como é que o Virada, Bragantino jogou? E o Bragantino jogou muito. Então, quer dizer, principalmente o John John. O Atlético tem vida fácil? Não. Não, então. Vai ter. Pois é, aí você acabou de falar, aí vai sobrar pra quem? O Atlético não teve vida fácil com o próprio Bucaramanga na semana gente, passada. Pois é, então desarranjo. o momento, Everton, é hoje. Agora, já vou avisar, né, para os jogadores, para a diretoria, todo mundo. Torcedor é passional, né? Tem torcedor que não engoliu o Rony ter feito o que fez. É lógico que vai ter torcedor lá que vai querer vaiar o Rony. E não adianta. Como eu espero que a maioria... já tem que ir sabendo disso. Exatamente. Todo mundo sabe. Como eu espero que a maioria, né, apoie, porque o Atlético precisa de apoio, porque se a situação tá desse jeito, se a torcida agora não apoiar, piora mais ainda. A torcida do Atlético, ela sabe, o Atlético já teve times medíocres na sua história, que chegaram em situações boas porque a torcida abraçou. O momento hoje é o quê? É quem for lá abraçar. Claro que vai ter um que vai, cara, você tem que respeitar. O cara tá pagando o ingresso dele, ele pode fazer o que ele quiser, né? E ele tem o direito. Não vai criar briga por causa disso, nem nada, não. Vamos respeitar. Agora, eu prefiro que todo mundo apoie. Eu acho que o melhor é apoiar. Ô, Breno, quando eu falo que a gente tem que ter um cuidado no futebol com o Bucaramanga, quando você fala, o Bucaramanga, você enche a boca pra falar do Bucaramanga, é importante a gente pegar um recorte do próprio último jogo entre Atlético e Bucaramanga, o jogo lá na Colômbia. O Atlético poderia ter saído do primeiro tempo levando de 2-0. E não ia ser nada anormal. O jogo foi criado pra isso. O Bucaramanga perdeu um gol que até agora eu fui tentando entender, tá mostrando os melhores momentos aí do último jogo, o jogo contra o Bucaramanga, e eu lembrei aqui, cara, teve um lance, que é o Lianco na beirada da trave, o Everson já batido, e o cara ficou, ele chutou pra fora. Então, só pra comentar, o Bucaramanga é uma equipe que tem uma folha de pagamento, no total, mensal, de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, eu tô jogando pro real mesmo, que é esse o valor. Então é uma folha muito abaixo, então são jogadores de mercado de valorização baixa, mas o coletivo deles, pelo menos no jogo contra o Atlético, foi melhor do que o Atlético. Eles conseguiram fechar o Atlético não saía. Contou com a genialidade do Hulk para dar um passe por Igor Gomes e aconteceu o pênalti. Mas é por isso que eu falo, o Atlético tem que vencer, precisa mostrar um bom futebol, precisa, por causa de tudo que aconteceu durante a semana. Mas, cuidado, não menospreze o adversário. É porque eu não gosto de fazer um corte num jogo que foi na semana passada e o Atlético jogou contra o Palmeiras, porque se eu gosto de pegar uma memória mais... Ele piorou, né? Não, contra o Palmeiras foi muito pior. Não, eu sei, mas eu quero pegar um corte maior, porque vou te dar um exemplo. O que o Hulk fez contra o Palmeiras, se ele fizer hoje... Nossa, mas eu queria a ajuda de outros coleguinhas. Eu queria que outros coleguinhas você falar isso. Agora imagina só, caríssimos, Valu, Guilherme, Galante e eu. Vamos imaginar que a partir de hoje o Atlético começa a correr muito dentro de campo e competir muito dentro de campo. Sabe o que vai acontecer? Vou falar por causa do salário atrasado. Vão falar que era corpo mole. Aí eles vão entregar para quem defendia que eles não estavam correndo porque os salários não estavam caindo. Cara, eu não consigo ver que o time não corria. Pois é, eu vejo um Atlético correndo errado. Pois é, mas o que eu tô dizendo, Mas o torcedor, uma coisa é o que a gente entende, outra coisa é o que o torcedor entende. Claro. Bem, enfim, essa é uma situação difícil, tá? Difícil em todos os sentidos, mas eles estão ali para passar por isso também. Todos eles. Porque o Atlético, afinal de contas, se você olhar de todo o elenco, tem jogador rodado, experiente e grandíssimos campeões. Jogadores rodados, experientes e grandíssimos campeões em outros clubes passaram por situações difíceis de invasão de CT, torcida em aeroporto e tal. Então isso que está acontecendo não é novidade para nenhum deles. Inclusive de atrasos, etc. e tal, que está errado. Errado, né? Mas já que ontem o Rubens foi lá, prometeu, né, que cumpra. Então, agora é cada um fazendo o seu, né? A direção arcar com todos os compromissos em dia, aliás, os donos. A direção de futebol, CEO e diretor de futebol, melhorarem o planejamento, que foi equivocadíssimo. Ai, que vontade de mostrar umas mensagens, mas eu não faço isso nem com arma na cabeça, cara. Quando a gente criticou aqui o planejamento, que gente do clube reclamava pra gente. Pô, esses caras erraram muito e tal. Que vontade de mostrar mensagem que dá, viu, Tim? Mas eu não faço isso nem com arma na cabeça. Eu não repasso mensagem, porque eu acho isso uma sacanagem. Sacanagem, mas dá vontade, cara. Sabe? Aponta, não, pensando bem, não é bem assim e tal. Mas que vontade, viu? Enfim. E aí os jogadores dentro de campo se matarem, porque tá faltando competitividade para esse time. E o Cuca tem obrigação também de melhorar a qualidade do jogo do Atlético. Porque por mais que ele tenha dificuldades, ele não tem um monte de cabeça de bagre no elenco. Não tem. Esse time precisa fazer mais. E fazer mais, às vezes, é usar. É usar. Você não tem volante, põe o zagueiro ali. Mas resumar, põe o zagueiro correto pra jogar ali. E outra coisa, esse negócio de fulano não me serve, Beltrano não me serve, aí fica muito cômodo. Vai trazer só quem te serve. O que era?